Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD. Hoje com a lição de número 10, Filipenses. Estamos começando a carta de Paulo aos Filipenses. O tema da nossa aula de hoje é a vitória apesar do sofrimento, ok? Nós vamos começar orando ao nosso Deus e depois damos prosseguimento, ok? Pai eterno, mais uma vez nos reunimos como escola bíblica dominical e clamamos a Ti, Senhor, que nos dê iluminação, nos dê entendimento para podermos aproveitar os momentos que temos agora para o estudo da Sua palavra, Senhor. Que possamos compreender aquilo que o Seu servo Paulo escreveu e aquilo que foi para nós também até nos dias de hoje, Senhor. Lição para nós. Abre nossa mente e entendimento para compreendermos um pouco mais. Esteja com nossos queridos onde estiverem, nas suas salas de aula nessa manhã, abençoando a todos. Assim nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Vamos começar. Alvos da nossa lição. Saber, no sentido de conhecer um pouco sobre Filipos, no tempos de Paulo, por meio de imagens das ruínas do sítio arqueológico da cidade. Entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Sentir, no sentido de conscientizar-se da ação de Deus, mesmo em meio a provações. E motivar-se a colaborar para o crescimento da sua igreja, a exemplo da igreja de Filipos. E, finalmente, agir, no sentido de buscar a vitória em meio ao sofrimento e evidenciar a graça e a paz de Cristo nos seus relacionamentos. E, para terminar, orar constantemente pela igreja e por seus irmãos em Cristo. Texto bíblico da nossa lição, do número 10, está nos primeiros dois capítulos de Filipenses, tá? E o texto áureo é Filipenses 2, versos de 5 a 8, que está na projeção, e eu leio agora para os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A título de introdução da nossa aula de hoje, eu preparei algumas coisas, alguns dados, algumas informações a respeito da cidade de Filipos. Nós vamos estudar nesse domingo e no domingo que vem. Então vamos conhecer um pouquinho dessa cidade, qual a importância dela, A cidade de Filipos leva o nome de Filipe II, rei da Macedônia. Foi fundada por ele em 356 a.C. Antes existia nesse lugar um vilarejo traciano, conhecido pelo nome grego de Crenides, que quer dizer fontes, que em 361 a.C. foi tomada por colonos da ilha de Tasos. A cidade foi transformada em colônia romana em 42 a.C. Veja que demorou bastante, E era uma das colônias mais importantes do Império Romano. Quem lá nascia, quem era cidadão lá de Filipe, era cidadão romano, que tinha todos os direitos do Império. Pelos líderes romanos, foi fundada pelos líderes romanos Antônio, fundada não, Foi transformada em colônia em 42 por Antônio Otaviano, após obterem vitória ali sobre Bruno e Cássio. Bruto e Cássio. Bruto e Cássio são famosos, principalmente o Bruto. São os assassinos de Júlio César. Aquela famosa frase que os irmãos já devem ter ouvido, Até tu, Brutus, Júlio César teria dito ao seu assassino, o Bruto. Macedônia, território a que Filipos pertencia, era antigo reino da Península Balcânica, que se limitava ao sul a Tessália e a este e nordeste com a Trácia. E nós vamos ver isso um pouquinho nos mapas. Só uma outra coisinha. O fundador, o rei da Macedônia, Filipe II, esse Filipe II veio a ser o pai de Alexandre o Grande, da Macedônia. Tá bom? Vamos ver alguns mapas agora. Aí, primeiro mapa. Vamos ver se os irmãos estão bons de geografia, Olha aqui, vamos ver se vocês conhecem. Aqui está a ilha de Creta, o mar Egeu, o mar Adriático. Então aqui está a Itália. Aqui é a pontinha da botinha da Itália, tá bom? E aqui é a Grécia, ó. Hoje a Grécia, tá? E aqui, hoje a atual Turquia.
pouquinho aqui fora, um pouquinho mais à direita aqui, nós temos a Galácia, lá onde a gente tinha estudado, né? A Carta aos Gálatas, que hoje é a Turquia, né? Então, olha o reino da Macedônia, ó. Pega toda essa região norte aqui, que vai aonde hoje é a Albânia, onde é esse pedacinho de nada aqui cravado o país chamado Macedônia, que é uma das repúblicas que fazia parte da antiga Iugoslávia, tá? Aqui um pouquinho mais para cá está a Bulgária, e aqui esse pedaço aqui onde está a Trácia, esse pedacinho aqui pertence até hoje à Turquia. E bem aqui onde você está vendo essa marquinha de cor diferente, é a divisa entre Europa e Ásia. Por isso que a Turquia tem um pedaço de território, grande parte do território está na Ásia, e uma pequena porção está aqui na Europa. Tá bom? E a Grécia, naquela época, ficava só essa partezinha mais no fundo aqui, ó, no final. Ó, toda essa parte das ilhas aqui do sul, tá? Onde está o Mar Egeu. Tá bom? Onde está Filipos? Não sei se dá para vocês ver, está aqui, ó, onde eu estou apontando agora. Ó. Filipos estava aqui. Tá bom? Bem aqui. Tessalônica, aqui, ó, bem pertinho. Esse trajeto aqui, nosso irmão Paulo fez. Numa grande e importante via que depois vocês vão ver já já. Tá legal? Então isso aqui é daquela época, tá? Quando foi fundada Filipe, naquela 3 séculos antes de Cristo. Vamos adiante. Olha agora, ó. O mesmo mapa, né? Agora de relevo. Aqui está Filipe, aqui está o Mar Egeu, aqui está a Grécia, a Macedônia, toda essa região aqui naquela época. Ó. Filipos, importante cidade da Macedônia do século 3 e 4 a.C. No século I depois de Cristo, foi a primeira cidade da Europa que recebeu um missionário cristão. Veja lá em Atos 16, de 6 a 40. Nós não vamos ler agora, fica aí apenas como citação, o irmão dá uma olhadinha, tá bom? Tá aqui, Filipos. O que mais? Ah, olha lá. De novo, Filipos, aqui em cima. Este mapa aqui já é atual. Olha aqui, ó. Tudo isso que está num tom um pouquinho mais claro, como você pode ver, é a atual Grécia. Tá? Como eu tinha dito aqui, mais a oeste está a Albânia, pequeno território da Macedônia aqui, antiga Iugoslávia, né? Pelo menos uma das 6 repúblicas da antiga Iugoslávia. Aqui está a Bulgária, e esse pedaço onde estava a Trácia, correto? Que se limitava aqui à antiga Macedônia, isso de hoje é da Turquia, tá bom? E aqui nós temos o Mar Egeu. E aqui está Tassos, Tessalônica, Filipos, tá? Aqui está Olímpia, aqui está Coríntios, né? Isso aqui, grande homenagem ao Coríntios. É bom lembrar que é o meu irmão, querido irmão Rogério, que não tem nenhuma cidade de santos aqui. No máximo tem Samos aqui, tá? É o máximo que tem. Isso tudo é atual Grécia, tá bom? E aqui está Filipos, essa importante cidade. Atualmente, as ruínas da antiga cidade de Filipos estão localizadas na Grécia, no sudeste da Europa, bem pertinho da divisa com a Ásia. Esse pedaço aqui já é Ásia, tá? E a divisa está bem aqui onde eu estou passando. Vamos lá para outra. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas imagens, né, da cidade de Filipos, que hoje é um patrimônio histórico mundial, né, tombado pela Unesco, e ela, na verdade, é uma cidade de ruínas, né? Não existe mais essa cidade, né? São só apenas ruínas. Então veja, por exemplo, ruínas do Teatro de Filipos, construído no século IV a.C. pelo rei Filipe II da Macedônia, né? O pai do Alexandre o Grande, como eu já tinha dito para vocês agora há pouco, né? Que renomeou a cidade com o seu nome. Beleza, vamos lá. Mais uma imagenzinha. Olha que bonito isso aqui, ó. Trecho da Via Egnatia, que passava por Filipos, importantíssima estrada romana do século II a.C., que ligava a Itália à Ásia Menor. A estrada foi usada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, quando viajava de Filipe a Tessalônica. Lembra lá que eu mostrei lá no mapa? Filipe e Tessalônica? Paulo passou por essa importantíssima via. Os romanos foram grandes construtores, fizeram grandes expansões naquela época para dominar todo aquele imenso território que era o Império Romano. Eles precisavam de vias de acesso. Olha o calçamento, isso aqui é daquela época. Está preservado até hoje. Essa via Egnatia tem uma autoestrada paralela a ela. Tá? E ela ligava, extremamente importante, porque ligava a Itália até a Ásia Menor. Eu tenho até uma imagem que eu mostro para vocês já já. Olha aqui, ó.
De novo, vamos reconhecer primeiro o mapa, né? Aqui está a Grécia, né? Ó, a Grécia, o Mar Egeu, a Turquia, Istambul, antiga Constantinopla, né? Pertence à Turquia hoje, tá? Pertence à Turquia. E aqui você tem Tessalônica e por aqui está Filipos. Essa estrada aqui, ó, tô passando o ponteirinho vermelho, ó, agora ela vem para cá, é a Via Egnatia, tá? Importantíssima, porque ele entrava aqui, Constantinopla era a porta de entrada da Ásia Menor. Isso ligava aqui a Europa, que vinha por essa via, chegava aqui a Via Egnatia, daí você tinha que pegar um barco até Brindisi, já na Itália, ó, no calcanhar aqui da bota, e daí pegava outra via que não era menos importante nem menos conhecida, você já ouviu falar, a famosa Via Ápia. E aí da Via Ápia você seguia pelo território italiano até chegar em Roma. Tá ok? Então você vê que essa estrada, juntando Via Ápia com a Egnatia, você saía de Roma e ia até a Ásia. Tá? E essa estrada era toda calçada. Tá bom, pavimentada, claro que não era um asfalto, você já viu, eram pedras. Então ali carruagens, ali cavalo, mas era muito mais rápido, muito melhor do que você ter que cortar no meio do relevo, na terra, no meio do mato, etc. e tal. Os italianos, os romanos, né, do Império Romano, foram muito importantes para o controle de todo o seu império, as vias, as ruas, né? Via é estrada, né? É, que eles fizeram cortando todo o território dele. Por isso aquela frase famosa, né? Todos os caminhos levam a Roma. Verdade. Se não diretamente, mas indiretamente é verdade. Mais um pouquinho. Aí, ruínas do grande mercado de Filipos. A parte central dessa cidade era coberta de templos, lojas e prédios públicos muito importantes. Mais um. Fórum de Filipos, Ágora. Espaço público para debates sobre justiça, leis, culturas, etc. Ali também ocorriam eventos, cerimônias e negociações. Ou seja, era uma cidade romana, do Império Romano, estava naquilo que é hoje o território grego, tinha uma grande influência cultural da Grécia, e eles, como os gregos, eram grandes pessoas que discutiam grandes coisas, se fosse na área de justiça, fosse na área de filosofia e também na religião. E também na religião. Era um povo culto, comerciantes, estavam bem perto do mar. Tá? Olha que bonita essa aqui, ó. Porta da entrada da prisão de Filipos. Provavelmente, muito provavelmente, foi aqui dentro dessa prisão que estiveram Paulo e Silas presos lá em Filipos, tá? Olha aqui, ó. Suposta cela onde o apóstolo Paulo teria ficado preso com Silas lá em Filipos. Suposta, tá bom, irmãos? Não vamos cravar com absoluta certeza. Mas é bem provável, porque a cidade não tinha muitas prisões, né? Os pessoal que trabalha nessa área de arqueologia considera que possivelmente deve ter sido nessa prisão, porque foi encontrada esta prisão nas ruínas dessa cidade. Possivelmente foi aí que Paulo ficou junto com Silas. E aqui já terminando essa entradinha, né, com essas fotos, a Basílica lá em Filipos, ruína de uma das várias igrejas construídas entre 300 e 600 depois de Cristo, resultado da pregação de Paulo e de Lídia no primeiro século. Bom, vamos adiante. Para começar a falar um pouquinho a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, queria apresentar um pano de fundo que eu considero assim duas etapas desse pano de fundo, né? O que levou Paulo até chegar a escrever essa carta aos Filipenses, né? Primeira parte é aquela que está no capítulo 16 de Atos, de 6 até 40. Um texto um pouco grande, nós vamos ler. Mas especificamente, o primeiro ponto, a obediência de Paulo. Atos 16, de 6 a 10. Eu vou ler, tá? Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Atos 16, de 6 a 10. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, veja só, ele está lá naquela parte da Galácia, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé
e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja, você está lembrado, né? Macedônia. Naquela época lá, Filipe era uma cidade importantíssima que pertencia à Macedônia. Hoje é Grécia, certo? Mas toda a Macedônia é naquela região norte da onde hoje nós temos a Grécia. E Paulo teve essa visão, né, de um homem macedônio que estava implorando: passa a Macedônia para nos ajudar. E Paulo percebeu que isso vinha de Deus. Portanto, ele não teve nenhuma dúvida que o Senhor o havia chamado para anunciar o Evangelho àquele povo. Então, veja, hoje nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Isso que a gente está lendo agora aqui em Atos foi bem antes. Foi quando Paulo sentiu no coração vindo de Deus que ele devia ir lá pregar. E lá ele pregou. Nós não vamos ler todo o texto, porque logo depois, quando chega o versículo de número 11, subtítulo aqui: Paulo em Filipos, Lídia convertida. Estão lembrados desse trecho? O trecho é um pouco grande, é a cura de um jovem adivinhador. Paulo e Silas açoitados e são presos. Daí eles ficam presos lá em Filipe, aquela provável cadeia que nós vimos, né? Isso tudo é lá no capítulo 16 lá de Atos, que você depois vai ler, tá? Se é que já não está na sua cabeça isso, você já até decorou. Mas isso foi antes. E daí Paulo depois continua, e mais um ponto para o pano de fundo que eu vou falar. Falei que eram dois, olha. Pano de fundo ainda. Mais para frente, lá em Atos mesmo, você pode ler. Paulo já havia passado 2 anos preso em Cesareia, na Palestina. Estão lembrados disso? Atos 23, lá do capítulo, verso 31 até 33. O irmão deve lembrar, né? Paulo chegou lá, Cesareia não, ele chegou antes e tinha entrado nas sinagogas, e os judeus, perseguindo, falaram que ele tinha profanado o templo, né? E entre outras acusações mirabolantes. Na verdade, eles queriam matar definitivamente Paulo. E daí veio uma briga tremenda, né? Porque daí, não vou contar toda a história aqui, mas os irmãos devem lembrar, lá está em Atos, onde o Paulo vai sendo jogado de um lado para o outro. Né? Ele vai para Félix, vai para Agripino, vai para não sei aonde, apelando, vários juízes, e ninguém via nada dele, porque não tinha culpa nenhuma mesmo, tá? Não tinha culpa de nada. E ele aproveita todo momento para pregar o evangelho, em todo instante. Então esse é o pano de fundo, porque chega um momento, dado momento, que ele, como cidadão romano, ele se aproveita dessa situação e apela para César. Ou seja, quem poderia julgar um cidadão romano se não fosse o próprio César? Então, os judeus não tinham o direito de matar um cidadão romano, a menos que o Império Romano permitisse. E Paulo, como sendo judeu, tudo bem, estava sendo julgado entre os judeus, mas ele era cidadão romano, então ele apelou para César e foi para César. E para César significava ir lá para o mar. E daí foi uma aventura. Para quem gosta de aventura, leia com calma um pouquinho lá os capítulos, né? 27 lá de Atos em diante, né? Você, depois de ainda ficar preso, depois de 2 anos, fez aquela terrível viagem de navio que quase terminou em perda de vidas de todos. Eu fico imaginando quando eu leio essas histórias, eu que gosto de histórias de aventura, eu viajo com essas coisas. É uma coisa louca, né? O que eles faziam. Foi nesse momento, por exemplo, quando chegaram na ilha, que veio uma cobra, picou o braço do Paulo, e os caras falavam: se ele morrer, se ele sobreviver, ele é o demônio, era Deus. No final eles estavam quase se ajoelhando a ele. E aí vem toda a história, passaram, se não me engano, 3 meses lá, e chegou finalmente lá em Roma, mas chegando em Roma, preso. Quando escreve a carta aos Filipenses, em Roma, ele estava preso, continuava preso, agora em sua casa, acorrentado dia e noite a um soldado da guarda imperial. E não é qualquer guarda, guarda imperial. É outro nível. Tá? É outro nível. Mas olha que interessante. No final de tudo isso, da própria carta, né? Durante a carta, lá em capítulo 1, no verso 18, olha o que Paulo fala. Com tudo isso, todos esses problemas, ele tinha passado 2 anos presos já em Cesareia, veio para Roma, continuava preso, sendo acusado por outro quanto é lado, acorrentado. E Paulo ainda escreve: com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vou estar sempre feliz. Na verdade, nós vamos ler
esses 2 primeiros capítulos, mas até antes de conversar sobre os primeiros 2 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, eu queria ler um verso que para mim é a síntese de tudo isso que está acontecendo, que Paulo está escrevendo. É o sofrimento de Paulo. O título, inclusive, da nossa lição é a vitória apesar do sofrimento, ou a vitória no meio do sofrimento. Quais são os ensinamentos da vida de Paulo para a nossa vida? O que daquilo que ele passou que pode refletir para os dias de hoje para mim? Certo, é verdade, a gente vive numa época que não me toca, não me rela e a gente não pode passar nada. Tanto sofrimento ele passou, nós vamos ler um pouquinho dessas coisas, mas eu gostaria de ler um versículo lá em Romanos, conhecidíssimo. Romanos 8, 28. Carta de Paulo aos Romanos. O próprio Paulo escreveu, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba, sabemos que todas as coisas boas cooperam. Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, o resumo desses 2 capítulos, apesar que nós estamos no começo da lição, na verdade é Paulo expressando todos os percalços e sofrimentos que ele teve. E ele está escrevendo essa carta quando ele já tinha passado por tudo isso, e na vida dele está bem claro que tudo que ele passou é de acordo com a vontade de Deus. Está de acordo. Seja as coisas boas, seja as coisas más. Na mente dele, ele pensava assim, eu queria, na verdade, estar lá em Filipe. Eu não queria ficar escrevendo carta. Eu queria estar lá em Filipe, visitando meus irmãos lá. Não queria estar aqui preso. Mas ele compreende que ele, passando por tudo que ele tinha passado, é um exemplo de vida para aqueles irmãos daquela outra igreja. Então era necessário que ele passasse por tudo isso. E como é necessário e para o bem do reino, ele está feliz. Regozija-se. Vamos ver um pouquinho agora, né? Deixando os panos de fundo aqui, vamos ver um pouquinho daquilo que Paulo passou na vida nesses 2 primeiros capítulos, contando aqui um pouquinho da história. Tá bom? Vamos lá ver um pouquinho. Ponto número 2, a saudação de Paulo. Filipenses 1, versos 1 e 2. Remetente da carta, Paulo e Timóteo, servos do Senhor. Destinatário a todos os santos em Cristo Jesus, que vive em Filipos. 2 lições aqui. Uma vez justificado pela fé, somos considerados santos em Cristo, separados pelo Senhor. E outra aqui na igreja de Filipe, diferente, por exemplo, da igreja lá de Coríntios, na sua carta, né? Na igreja de Filipe havia comunhão e também havia liderança. A esses queridos Paulo está escrevendo. Bom, nós tínhamos dito que Paulo tinha passado por percalços na vida, sofrimentos, etc. e tal. Vamos ver um pouquinho desses sofrimentos que Paulo está relatando lá em Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 8. Está na projeção e eu vou ler para os irmãos, tá bom? Vamos lá, começar. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Bom, lido o texto, né? Vamos agora destrinchar um pouquinho esses sofrimentos de Paulo, tá bom? Primeiro, a injustiça das cadeias. Por três vezes, Paulo ouviu as mesmas palavras declarando a sua inocência, lá em Atos, tá bom? Primeira, o comandante de Jerusalém. Verifiquei nada, porém, que justificasse a morte ou mesmo prisão. Atos 23, verso de número 29. Então, seus irmãos estão lembrados, né, que Paulo
estava lá no templo, né? Estava lá na sinagoga e de repente chegam os judeus e estão armando de todo jeito para matar Paulo, né? Então começam a levantar calúnias, que ele tinha profanado o templo, etc e tal, e vão lá ao comandante de Jerusalém para tentar prender e matar. Então veja o primeiro problema que Paulo está enfrentando. Os caras estão querendo matar. Os cristãos, amigos deles, não queriam, na verdade, que Paulo voltasse para Jerusalém. Se você voltar para Jerusalém, você vai ser morto. Mas Paulo falou, não, vou para Jerusalém. Ok? E lá sofreu perseguição terrível. Ele estava com a faca no pescoço. Todo mundo querendo matar. Tá? Era só a guarda do comandante romano lá em Jerusalém. Falei, faça o que vocês quiserem, eu não quero saber, lave minhas mãos. E Paulo estaria morto. Podia ter fugido, mas ele enfrentou. Depois, ó, o que ele vai? O governador Festo. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Atos 25, 25. Tá? Ou seja, comandante de Jerusalém, não tenho nada, manda para o governador Festo. Festo falou, não tem nada, manda lá para o rei Agripa. E o que o rei Agripa falou? Este homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Atos 26, 31. E no versículo 32, inclusive, logo depois, ele diz assim, então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Ele apelou para César, então ele era cidadão romano, ele tinha esse direito, ele apelou, e quem vai julgar o caso dele? Então é César. César está onde? Em Roma. Vai para Roma. Naquela viagem maravilhosa, né? De transatlântico, nos mares, aquele brisa tranquila. Foi terrível a viagem, né? O navio acabou, o barco acabou afundando, os comandantes lá do barco não seguiram as orientações que deviam seguir, só sei que eles acabaram naufragando, deram uma ilha, e tudo aconteceu de acordo como Paulo tinha dito naquele momento de apreensão do navio, falando, nenhuma vida será perdida. E olha que na hora que o navio estava afundando, lá batendo nas rochas lá, e os presos, não era só Paulo que estava de preso lá, começaram a nadar, os guardas comentaram, pensaram em matar todos os presos para que eles não fugissem. No que o guarda, né, que estava acompanhando o nosso querido Paulo, falou, não vão matar ninguém. E todos serão salvos. E assim foi, né? E depois Paulo chegou a Roma, e Roma lá foi preso, e daí veio escrever a carta. Então, veja, começo, sofrimentos que Paulo enfrentou. Não só essa viagem mirabolante, maluca, né? Além de todos esses percalços, inclusive no meio, a gente não está contando nada disso, os caras armaram alguns esquemas lá que queriam matar o Paulo fora da vista do Festo ou mesmo do Agripa, né? Queriam matar de todo jeito. Mas ele foi salvo. Foi salvo. Continuando. Ainda um pouco dos sofrimentos de Paulo. A inveja de colega. Não sei se os irmãos perceberam na nossa leitura lá do texto de 15 até 18, né? Paulo está falando lá a respeito de alguns que estão pregando a Cristo, mas não pelos princípios. Veja lá, uma vez que Paulo não estava mais na igreja, alguns aproveitam a situação para exercer a primazia, assumindo o lugar deixado por ele. Eram pregadores ortodoxos, não estavam pregando heresia, mas a Cristo. O problema era que estavam julgando suscitar tribulações às cadeias de Paulo. O que é isso? Ele estava, na verdade, é como se tivesse tribulações às cadeias, as correntes se estivessem mexendo, movendo, machucando as mãos dele. Na verdade, o que tinha aí era vaidade. Era isso. Tinha vaidade. Inveja. Alguns estavam sentiam inveja de Paulo pela grande capacidade que Paulo tinha. Então, quando Paulo saiu, não estava na igreja, Paulo não está mais aqui. Então, eles se julgavam muito melhores. E falando abertamente, acreditavam que estavam suscitando mais tribulações ainda às cadeias de Paulo. E Paulo estava pronto, né, a gravar. Eles acreditavam que estava pronto a gravar o sofrimento de Paulo para que seus próprios interesses fossem satisfeitos. Bom, no final das contas, Paulo, na verdade, diz: o importante é que Cristo seja pregado. Não importa
o que eles têm, se eles têm inveja ou não têm inveja. O importante é, o evangelho está sendo pregado. Ok? Esses são os sofrimentos. Que mais? Bom, agora, ponto número 4, as bênçãos que Paulo experimentou, né? Ele não apenas teve sofrimento, mas ele também relata nessa carta as bênçãos. Uma primeira bênção que ele teve, antes de mais nada, ele tinha plena convicção que tudo que estava acontecendo fazia parte da vontade permissiva de Deus, tá bom? Então ele consegue ver claramente as bênçãos que ele tinha. Por exemplo, lá no versículo 13, nós já lemos, né? Em relação à guarda pretoriana. A guarda pretoriana, ele ficava acorrentado e preso a dois guardas por vez. E havia uma rotatividade desses guardas. Tá? Diz o historiador que essa guarda pretoriana chegava a ganhar um salário 3 vezes maior que um soldado comum. Eles são destinados, por exemplo, a guardar presos políticos, como talvez fosse o caso, mais ou menos, no caso do Paulo. Tá? E ele fez o quê? Ele ficava preso nesses caras, e talvez eu e você poderia talvez ficar praguejando essas cadeias na minha mão, e você tá aí, não sei o que lá. Ele, na verdade, viu uma bênção, porque durante o tempo todo que ele ficou preso com esses guardas, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo para toda a guarda pretoriana. O cara não era fácil, não. Não era, não. Onde talvez eu e você tivéssemos lamuriando, murmurando, praguejando, quem sabe até, ele estava louvando a Deus pela oportunidade que ele tinha de pregar o Evangelho. Mas, na igreja, também lemos lá no versículo número 14, que Paulo entendia que o fato dele não estar na igreja estava dando oportunidade para outros estarem crescendo e mais. E mais, o exemplo do sofrimento dele, tudo que ele estava passando e pregando, servia como exemplo para os demais. Ele tinha entendimento, e hoje nós também percebemos isso, que muito daquilo que Paulo escreveu, suas cartas, foi na prisão. Será que nós teríamos todo esse grande material que nós temos da palavra de Deus, que foi escrito porque Paulo estava na prisão e ele queria falar com os nossos irmãos lá de Gálatas, queria falar com nossos irmãos aqui de Filipos, queria falar com os nossos irmãos que estavam nas igrejas por onde ele tinha passado? Ele, estando preso, ele escrevia. Quem sabe talvez ele não tivesse escrito, porque a vontade dele não era escrever, era estar lá, não é? E se ele fosse até lá, não precisava escrever. Talvez nós não tivéssemos tanto material como nós temos hoje. Que mais? Na sua própria vida. Versículos de 19 até 26 nós não lemos, nós lemos até o 18, portanto eu vou ler agora. Tá? Filipenses de 19 a 26. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, né? Vocês entenderam aqui? Uma escolha difícil, morrer ou viver. Na cabeça de Paulo, na consciência dele, ele tinha certeza de que o melhor era morrer, porque morrer era um lucro, né? Porque estaria com Cristo. Esse era o desejo dele. Mas ele entendia também que era necessário que ele estivesse vivo, que estivesse na carne, porque desse modo ele podia estar trabalhando junto com os irmãos de Filipe e outros irmãos que estivessem em outras igrejas que ele tinha fundado, e ele poderia continuar contribuindo. Fantástico, não é?
pensar que nós estamos tão ligados na nossa vida que consideramos esse bem imensuravelmente maior que qualquer outra coisa. Para Paulo, o viver era Cristo e o morrer era lucro, porque era estar com Cristo. Paulo nos deixa um grande exemplo da sua fé, do seu trabalho e do seu envolvimento, comprometimento com o trabalho em Cristo Jesus. Ponto de número 5, o exemplo divino que Paulo mostrou. Está aí na projeção, Filipenses 2, versos de 5 até 11. Nesse trecho, meus irmãos, o Paulo ele vai mostrar um pouco, ele vai falar um pouquinho, como se fosse uma profissão de fé. Ele não é um nécio qualquer que está feliz da vida porque está sofrendo. Ele tem na vida dele um exemplo, um referencial da vida dele, que é Cristo Jesus. E ele está escrevendo para os irmãos lá de Filipe que esse referencial, esse exemplo divino da pessoa de Jesus Cristo deve ser o exemplo de vida para aqueles irmãos. Por isso ele escreve assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É claro que um homem que está vivendo essa verdade na vida dele, falando e enaltecendo a pessoa de Jesus Cristo, para ele, o viver é Cristo. E o morrer, que é ir para Cristo, é lucro. Vamos ver um pouquinho do que Paulo fala, portanto, e discutimos um pouquinho a respeito desses exemplos. Vamos lá. O exemplo divino que Paulo mostrou. Então, primeira coisa, Jesus estava na posição de Deus e passou para a posição de escravo, servo. Essa mudança radical aconteceu pela própria vontade de Jesus Cristo. Foi ele que de livre vontade se humilhou. É o entendimento perfeito que se nós somos filhos de Deus, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e sermos servos. Sendo servos, enaltecendo o nome de Jesus Cristo e de nosso Pai. Por isso nós estamos aqui para servir uns aos outros. Se Cristo se humilhou a si mesmo, quem sou eu para não fazer o mesmo? Paulo continua. 6 graus de descida na humilhação do Filho de Deus. Verso de 6 a 8. Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo. Ou seja, não tinha vaidade, não tinha arrogância. Ele assumiu a forma de servo. Tornou-se semelhante a homens. Se humilhou. Obediente até a morte. E morte de cruz, que era a morte mais humilhante que alguém poderia sofrer naquela época. Esse é o exemplo divino que Paulo mostra na pessoa de Jesus Cristo para os irmãos de Filipe, lá naquela igreja lá de Filipe. E acredite, para a igreja, a primeira batista de São Carlos nos dias de hoje, também. 2. Exaltação do Filho do Homem, de 9 até 11. E Deus, vendo seu Filho, Deus o exaltou de sobremaneira. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, que produz o reconhecimento universal do senhorio de Jesus Cristo. E todo joelho e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E com isso, qual o resultado que Paulo esperava? Vou ler aqui Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 12, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Fazei tudo sem murmurações, nem sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está preocupado aqui com os relacionamentos, sem dúvida nenhuma. Paulo faz um apelo a respeito do nosso comportamento como cristãos, tá? Que haja progresso espiritual. Ele está preocupado com contendas, com divisões no meio da igreja. Por isso ele fala de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolver a vossa salvação aqui tem o sentido da saúde espiritual da igreja. Paulo está muito preocupado, evidentemente, como ele já declara, ele queria estar lá, mas não está. E se não está, é porque isso é vontade do Senhor. E que haja um testemunho fiel. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Na verdade, eu diria para os irmãos, mais uma vez, eu releio o versículo de número 28 de Romanos 8. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo fala da sua experiência, dos problemas que ele enfrentou, mas da alegria que ele tem de saber que todas as coisas que ele está passando faz parte da vontade permissiva de Deus. E que tudo isso tem servido de exemplo e bênção para o povo de Deus, inclusive para nós nos dias de hoje. Tá? E agora, encerrando nossa aula desta manhã, como conclusão, falamos: o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Entender que o sofrimento é algo natural na vida humana. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural, com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Não é tudo a mesma coisa. E em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Obrigado pela presença de todos, que todos tenham um ótimo domingo.